A graça e a paz, eu sou o pastor Elias, pastor da Igreja Batista Betel, Noiva do Cordeiro, no bairro Noiva do Cordeiro, em Ibirité. Sou membro do Conselho de Pastores do Estado de Minas Gerais, que se reúne toda última terça-feira de cada mês, aqui na sede da Igreja Batista Getsemane. Você é o nosso convidado, você pastor, você pastora, você líder. Eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que Deus tem nos dado, que é melhor ter razão ou é melhor ter ação? Qual você escolhe? Nós sabemos que no mundo alguns querem ter razão e poucos têm solução. E nesse dia eu gostaria que você meditasse num texto da Bíblia Sagrada que está em João capítulo 4, versículo 16, que diz: Jesus disse: vá, chame seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. Então Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. Por quê? Já teve 5, e este agora que tem não é o seu marido de verdade. Guarda isso no seu coração. Essa mulher é chamada mulher samaritana. Você conhece esse texto de João 4? Você talvez já pregou sobre ele, já meditou nele, e você às vezes fica se perguntando: o que se deu, o que se passou ali? Esse texto começa com uma indagação muito forte. Essa mulher, ela encontra Jesus à beira do poço. E Jesus faz uma simples pergunta, ou melhor, um simples pedido para ela: dar-me de beber. Jesus pede ela água, pois ela tinha ido ao poço, ela estava indo ao poço para tirar água. Jesus fala: me dá de beber. Essa mulher, ao invés de responder o que Jesus havia pedido, ela começa, então, a se justificar e até mesmo julgar a Jesus, dizendo: como podes tu, sendo judeu, pedir água a uma samaritana? O diálogo começa aí, ou melhor, a discussão começa aí. Essa mulher começa cheia de razão. Por quê? Porque realmente tinha uma barreira entre os judeus e os samaritanos. Ela estava falando de algo que era existente, mas ela começou a se colocar em uma posição que estava cheia de razão. Jesus, então, conhecendo todas as coisas, começa a dialogar com aquela mulher. Porque quem tem solução não briga, quem tem solução dialoga. E ele começou a dialogar com ela. E quando ele começa a dialogar com ela, ele então começa a perguntar para ela qual que era o fundamento de tamanha agressividade, no sentido, claro, espiritual, mas também no sentido de aproximação. E Jesus então começa a dialogar com aquela mulher, dizendo: se tu soubesse quem te pede água, é tu que pedirias. E ela então responde com mais uma agressão de razão: ah, acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó? É interessante isso, porque se você imaginar e perceber, muitas das vezes, a gente, por ter muita razão, a gente muitas das vezes entra em algumas situações que a gente não deveria estar. Muitas das vezes você é sufocado por tudo que esse mundo e por tudo que o contexto que nos cerca lá fora faz conosco. Às vezes você é cobrado, tem que dar resultado. Você é cobrado que você tem que ser melhor, que você tem que produzir, que você tem que fazer. Nada contra. Eu acredito que existe um limite para cada um. Mas às vezes você se cobra a si mesmo, porque você tem que ser maior do que o parente, tem que ser melhor do que o outro. Pare com isso. Pare hoje à beira do poço. Pare hoje da beira do poço, porque tem alguém lá te esperando. Esse alguém é Jesus. E ele tem a água da vida. E essa água da vida jamais você terá sede. Essa água da vida você vai deixar de ter razão e passar a ter solução. Por quê? Porque a solução é que resolve o problema. A solução é que traz paz. Melhor, aí tem um dito que diz que é melhor ter paz do que ter razão, não é mesmo? E não é de tudo errado isso não. É melhor ter paz do que ter razão, mas só tem paz quem tem solução. Só tem paz quem realmente sabe aonde está a paz. E Jesus é o príncipe da paz. Então, nesse tempo, nesse momento, você que me ouve, você que me vê, eu quero ministrar sobre a sua vida que você terá paz, que você terá a cada dia mais na sua vida solução. E o Jesus da paz te dará solução. Por quê? Porque ele é a própria solução. De repente, Jesus vira para essa mulher e fala com ela assim: chama o teu marido, traz o seu marido lá, conhecendo todas as coisas. E ela fala: eu não tenho marido. Jesus então responde: ah, disseste bem, disseste bem, disseste bem. Tem 5 e agora o que você tem não é seu. Tem gente que tem, mas não tem. Tem gente que acha que tem e não tem. Tem gente que acha que não tem e tem. Olha que interessante.
Ela fala, agora vejo que tu és profeta. Só porque Jesus revelou algo do íntimo dela. Aquela mulher não tinha problema com Jesus por ser judeu. Aquela mulher não tinha problema com o poço. Aquela mulher tinha problema com sua autoestima. Aquela mulher tinha problema com a sua situação interior. Aquela mulher precisava de uma cura interior. É por isso que ela reconhece que Jesus era profeta. Talvez você tenha culpado fulano ou ciclano, você tenha culpado de 1 a 10, você tenha culpado o seu parente, o seu patrão, você tem culpado o seu empregado, você tem culpado o seu cônjuge, o seu filho, o seu pai, mas às vezes o problema está em você. Às vezes você precisa reconhecer que você precisa de uma solução. Por quê? Porque aquele que tem a solução, ele vem muitas das vezes quebrar a razão. Por quê? Ele tinha total razão na cruz do Calvário e mesmo assim se entregou por mim e por você. Ele era a própria razão, mas ele se entregou e falou, eu vim trazer solução para salvar a humanidade. Mesmo eles não merecendo, eu vou perecer e vou salvar. E Jesus se entregou por nós. Você precisa de entender isso. Aquela mulher talvez não entendeu no primeiro momento, mas quando Jesus dá essa palavra para ela, ela queria todo o tempo estar perto de Jesus. Portanto que ela corre e busca os seus e traz para poder ver, para poder experimentar, para poder entender, para poder estar com ele. Queridos, depois que experimenta dessa água, a gente não quer outra não. Quem experimenta dessa água não precisa experimentar o alcoolismo, não precisa experimentar as drogas, a prostituição, a pornografia. Quem experimenta da água da vida está liberto disso tudo. Quem experimenta da água da vida, tudo que precisa ser preenchido já está preenchido no seu interior. Quem bebe da água da vida, ele tem água, ele tem fonte para jorrar. Ele tem fonte de amor, fonte de paz, fonte de palavra de vida, palavra de libertação, palavra de solução. Na tua família, querido, antes de ter razão, você terá solução. Quando qualquer caos, qualquer briga, qualquer confusão se instalar, você vai dizer, ei, tem a solução aqui, a solução é Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos paz nessa casa. No seu casamento, você será aquele que vai decretar paz em nome de Jesus. Nas suas finanças, você vai decretar uma finança saudável em nome de Jesus. Entenda isso. Você precisa crer, entender esse propósito. Essa mulher creu, essa mulher passou a entender e ela busca os seus familiares, ela se torna uma missionária. Ela se torna muito mais do que uma missionária, uma visionária. Por quê? Toda vez que nós bebemos da água da fonte, jorra rios de água viva. E esse rio, ele vai limpando, ele vai sarando, ele vai trazendo paz, trazendo vida aonde quer que ele passe. Eu não sei o que você passa. Talvez você está trancado num quarto escuro, pensando em dar cabo da vida. Talvez você está perdido, desesperado. Talvez você foi decepcionado ou decepcionada. Alguma coisa talvez não saiu da forma que você pensava. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E o mesmo Jesus que encontrou com essa mulher samaritana e trouxe solução aonde ela achava que tinha razão, ele demonstrou para ela que ele chega e traz alívio, ele chega, ele traz consolo, ele chega, ele traz solução em meio ao caos. Então, que nesse tempo, que nesse momento, o caos venha a ser dissipado da sua vida e você passe a experimentar as grandezas de Deus. Eu profetizo que Deus vai exagerar com você. Eu profetizo que Deus vai exagerar com a sua família. Eu profetizo que o milagre na sua casa vai virar notícia, assim como o milagre na vida da mulher samaritana. O milagre na sua casa vai virar notícia. Por quê? Quando ela foi, chamou os seus parentes, todos se maravilharam, todos entenderam o propósito, todos voltaram a Cristo. E com isso, coisas extraordinárias aconteceram. Que Deus possa abençoar você, abençoar os seus sonhos e projetos, abençoar a sua vida, abençoar tudo que você tem para ser realizado daqui para frente. Mas entenda, você pode muitas das vezes ter razão, mas passe a ter aquele, ou estar com aquele que tem a solução. Pois a razão muitas das vezes, ela não vai te justificar, mas a solução vai te transformar. Que Deus possa te abençoar, te guardar a sua vida e abençoar a sua família. Eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de orar pela sua família. Eu gostaria que você, aonde quer que você esteja, você estivesse agora elevando agora o seu espírito a Deus e nós estivéssemos fazendo essa oração para a tua casa e para a tua família. Senhor, nós queremos aqui apresentar diante do Senhor essas vidas que me ouvem e que me assistem. Essas vidas, ó Deus, que estão com alguma situação a serem resolvidas.
Essas vidas, ó Pai, que estão muitas das vezes como essa mulher samaritana, à beira do poço, com aquele que tem a solução, mas estão muitas das vezes, ó Pai, indagando com razão, dizendo, eu tenho razão, eu estou certo, é eu que fui injustiçado, mas não entendeu ainda quem é que está sentado ao poço. Que eles possam abrir os olhos e ver que o Senhor Jesus, que tem a solução, está resolvendo todas as coisas por eles. Pai, eu abençoo cada família, peço ao Senhor que abençoe o coração do pai, da mãe, do filho, da filha, e que cada um seja agraciado no Senhor. Sendo assim, nós ministramos a bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dor, em o nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Aguarde uns minutinhos e fique com a palavra da pastora Dani Linhares. Abra sua Bíblia, Palavra de Deus, sem demoras. Prometo que não vou me estender tanto. Números, capítulo 21, do versículo 4 ao 9. Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio, na minha versão, deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo. E morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: fazei uma serpente abrasadora. Põe sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar, que olhar para ela, viverá. E fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste, sendo que alguém mordido por alguma serpente, só olhava e saía sarado, curado. Feche seus olhos. Pai, em teu nome, Jesus, que nós estamos aqui diante de ti, Todo-Poderoso, para ouvir o que o Senhor tem para ministrar sobre as nossas vidas. Que em nome de Jesus, não seja o homem ministrando, mas que seja o teu Espírito Santo, ó Deus, curando, libertando, alinhando, nos enchendo, ó Deus, com teu poder, com teu Espírito Santo, com a tua palavra, Pai, que é verdadeira, que é justa, que é eficaz. Então, longe daqui, toda distração, tudo que não vem do Senhor, que o Espírito Santo, ó Pai, esteja agora tomando conta da nossa mente, do nosso corpo, das nossas emoções, para que sejamos uma terra fértil, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? O povo de Israel, 40 anos, uma travessia que poderia ser feita em um mês, mas eles não estavam preparados e, como diz o texto, eles estavam cansados. Eles já não queriam mais o maná, eles já não queriam mais esperar, estavam insatisfeitos, estavam realmente cansados e começaram a murmurar. Murmuração é algo que entristece extremamente o coração de Deus. E foram várias murmurações, não foi uma, nem duas, nem três. Era um povo que reclamava muito, era um povo que não tinha uma memória profética, uma memória que ressaltava aquilo que Deus tinha feito pela vida deles. Deus tinha os libertado do Egito. E a murmúria é algo que realmente ela contamina pessoas. Esses ambientes de conversas, de derrota, de reclamações, pesa de uma forma
que a gente precisa considerar o espiritual. Tem pessoas que nos deixam cansadas, né? Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de conviver com pessoas que têm um peso, a gente chama de vampiro espiritual. Pessoas que drenam, né, as nossas forças. Por isso que a gente tem que orar. Eu gosto de me ungir todos os dias, isso é uma coisa que eu acredito. Então, falo, Deus me abençoa, me guarda, me livra desses ambientes onde eu vou estar, Pai, destoando de conversas do Senhor, onde eu vou estar sendo minada. E isso é tão sério que em uma dessas reclamações do povo de Israel, eles estavam com sede. E a ordem que Deus deu para Moisés é para que ele ordenasse a rocha a brotar água. Mas ele ficou tão irritado com o povo em cima, o povo falando, aquela coisa toda, ele perdeu a paciência e ele descontou na rocha. Ao invés de ele dar uma ordem, ele pegou o cajado e pá, feriu a rocha. Ferir é um jeito que a versão fala para poder dizer que ele bateu na rocha. Não foi isso que Deus tinha falado. Deus disse, dá uma ordem. Mas ele foi movido pela raiva, pelos falatórios. E nesse momento, aqui, já passada essa parte da água, o povo murmura mais uma vez. Moisés já estava vivido, ele já estava um idoso. E foi quando ele foi orar pelo povo. Ele já estava com misericórdia, já não ficava mais com raiva. Ele falava, meu Deus do céu, esse povo errante, esse povo não aprende, esse povo poderia ter feito essa jornada em tão pouco tempo, mas 40 anos, porque o coração deles está endurecido. Eu vejo muito de mim aqui. Em vários momentos, a gente questiona realmente, isso não vai passar? Quando que vai acontecer? Falei sobre isso semana passada, quem estava aqui? Semana passada nós falamos sobre os medianitas, que em todo ano de colheita, eles vinham saquear o povo de Israel, e eles vinham para poder pegar as frutas, pegar o gado, pegar as sementes que tinham sido produzidas, e o povo ia ficando muito desanimado, porque eles viam exatamente na hora da colheita. Eles não iam atacar para fazer escravos, eles não iam atacar para poder roubar objetos preciosos, não, eles queriam o resultado da colheita. Então imagina, 7 anos, eles vivendo nesse momento, aí o diabo, o que ele faz? Ele ataca várias vezes, da mesma forma. Para quê? Para nos deixar desanimados. Para nos desencorajar. E aí a gente fica com esse sentimento que o povo de Israel estava e que muitas vezes vem sobre nós, de desânimo mesmo, de cansaço. E a gente murmura por muito pouco. E hoje eu quero falar sobre isso, porque o Senhor, Ele proibiu a idolatria. E por que isso tem a ver com a idolatria? Porque nós não idolatramos só objetos, nós idolatramos pessoas também. E muitas vezes nós nos tornamos os nossos ídolos, porque nós queremos viver conforme os nossos pensamentos, que são mundanos e que são carnais. Hoje é noite de ceia. Eu preciso falar sobre doutrina. Eu sei que você veio na esperança, talvez, de uma palavra que venha te levantar, te dar chaves, mas a palavra de Deus, ela é justa, ela é boa e ela é eficaz. E nós não podemos deixar de falar sobre o pecado. Muitas pessoas estão padecendo por conta do pecado e não percebem, ou muitas vezes não querem assumir. Parece estranho, né? Essa serpente ter sido levantada. Parece algo ligado à idolatria ou algo até místico. Mas não. O que Deus fez depois de Moisés rogar e clamar? Muitos já tinham morrido. Saíram serpentes de tudo quanto é lugar. Eu fico imaginando uma cena de horror.
Eu não gosto, né, de cobra nem em sonho. Imagina, a gente vê várias circulando por aí, o povo sendo mordido. E eu acredito, porque eu creio na palavra do Senhor. Eu sei que tudo aquilo que o Senhor escreveu, existem provas fidedignas, testemunhas oculares, homens que foram inspirados e revelados pelo Senhor. É o livro mais vendido do mundo. Isso aqui não são contos, não. Isso aqui são histórias. Deus é poderoso. O mesmo Deus que fez isso é o Deus que cura hoje. É o Deus que liberta. É o Deus que sara. Talvez nós não vemos tantos milagres porque nós não cremos ou não damos comandos para que isso aconteça. Quem aqui já foi no velório e deu uma ordem para o defunto levantar? Cri, cri, cri. Pois é. Nos falta fé para isso, né? Você já parou para pensar? Teria coragem, Gaspar? Teria? Já fez? Mas teria. Já fez, Lúcia? E quem diz que Deus não ressuscita, entende? Quem diz que Deus não faz as mesmas coisas que Ele fez naquela época? Mas a gente fica com medo, a gente fica um pouco preocupado. Mas aqui, quando Ele pediu para que eles olhassem para a serpente, Deus estava querendo que eles assumissem o seu erro. Que eles assumissem o seu pecado. Vocês vão olhar para a serpente e vocês vão reconhecer que pecaram, e a cura de vocês vai ter que vir através desse reconhecimento, se quiserem tirar esse veneno de dentro de vocês. Porque a cobra é isso, né? Ela pica e envenena, mas através dela mesmo é extraído o remédio, que é o farmakos, né? Que é o de farma, remédios, no grego. E não é à toa que é utilizado, né, em alguns símbolos de remédios, de drogaria. Então o povo não tinha como negar aquele pecado, não tinha como buscar nenhum tipo de justificativa, porque já eram pessoas que ficavam o tempo inteiro murmurando contra Deus. Então eu imagino aquela cena, e ao olhar para aquela serpente, eles não estavam olhando para o diabo, eles estavam olhando para o pecado deles. A serpente não curava, o bronze não curava, aquele objeto ele não curava. Era o poder de Deus, mas o poder de Deus fazendo com que eles se submetessem e reconhecessem o quão pecadores eles eram e quão pecadores nós somos. É difícil, mas a Bíblia diz que as más conversações, elas corrompem. E quando nós estamos em ambientes onde palavras ruins são liberadas, onde o nosso espírito ele é contaminado, existe ali uma manifestação maligna e uma manifestação das trevas. Aquilo que nós falamos pode dar autoridade para que as trevas comecem a agir sobre nós. A gente pode escolher se a gente vai operar trazendo vida ou se a gente vai operar trazendo morte. São decretos.